Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4, diz assim a palavra de Deus: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Nós temos caminhado nesse mês da família sobre a temática do discípulo e a família. Nós já falamos sobre o discípulo e a solteirice, e vimos que naquele sermão que ser solteiro não significa ser incompleto, porque em Cristo todos têm a liberdade de viver com inteireza, com santidade, com contentamento. Depois nós falamos sobre o discípulo e o casamento. E nós vimos nesse sermão que o casamento, ele não é apenas um acordo que se faz entre um homem e uma mulher, mas é uma aliança, a qual, dentro dessa aliança, deve apontar para o Evangelho, simbolizando a união de Cristo e a igreja. Hoje nós vamos dar um passo adiante. Hoje nós vamos ver que a família, ela não é formada apenas por solteiros que um dia podem se casar, nem também somente por um marido e por uma esposa. Nós vamos ver nessa noite que a família também é o lugar onde pais e filhos convivem, aprendendo a viver debaixo do senhorio de Cristo. Por isso que o nome da mensagem da noite é o discipulado entre pais e filhos. Porque é um discipulado que acontece dentro de casa, é um discipulado que acontece no seio familiar, dentro do lar. E aí, para a gente começar a pensar sobre o discipulado entre pais e filhos, a gente precisa entender uma coisa primordial. Toda casa discipula. Todo lar está acontecendo o discipulado. Tem algumas casas que discipulam de maneira intencional, através da fala. Só que tem outras casas que também discipulam quando não falam. Então, a fala dentro de casa discipula, mas quando se cala, também discipula. Há casas que discipulam pela oração, mas há um discipulado que acontece também na ausência da oração. A nossa família pode ser edificada pela presença, mas também está sendo influenciada negativamente quando há ausência. E aí nós não temos que perguntar se a nossa casa está discipulando ou não. A nossa casa discipula. A pergunta é que tipo de discipulado que está acontecendo dentro da nossa casa. A família está sendo discipulada pela presença ou pela falta? Pela oração ou pela ausência dela? Pela Bíblia aberta ou pelo celular sempre aberto? A questão não é se há discipulado dentro de casa, a questão é por quem nós estamos, a nossa casa, o nosso lar está sendo discipulado, porque o mundo discipula, a escola discipula, os amigos discipulam, a internet, o algoritmo, todo esse sistema que comunica, que fala, que transmite alguma coisa, está discipulando a nossa casa. A pergunta não é se o discipulado acontece lá. A pergunta é, o discipulado está acontecendo de que maneira? Você faz isso de maneira intencional ou você não faz? Se você não faz, alguém está fazendo. E aí, é exatamente nessa brecha que muitas vezes, sem perceber, os pais vão entregando o coração dos filhos para outras pessoas ensinarem que não sejam eles.
acham que cuidar dos filhos é só dar comida, casa e roupa lavada. Mas esquece que a alma que está ali dentro está sendo formada por outras vozes. E aí, meus irmãos, nós vamos ver aqui hoje no capítulo 6, nesses 4 versículos, que a Escritura vai mostrar para nós um outro caminho. Porque a família, ela como plano de Deus, ela não está simplesmente no lugar de sobrevivência. A família, ela é o primeiro ambiente onde os discípulos são formados. A família aqui é a primeira escola de Deus. É a escola dos primeiros discípulos. É o discipulado da vida humana. Porque antes da criança aprender a observar o sermão aqui na igreja, ela observa como que a sua casa se comporta. Antes do filho, da filha vir aqui aprender doutrina, vir aqui aprender de Bíblia, primeiro ela aprende dentro de casa, observando o ambiente. A criança, antes de saber explicar o Evangelho, ela primeiro quer saber se esse Evangelho que os pais professam estão tornando os pais mais humildes, mais pacientes e mais dependentes de Deus. Por isso que Efésios 6 aqui, versículos 1 a 4 é tão importante. Porque Paulo vai nos mostrar que o Evangelho ele reorganiza todas as áreas. Se você percebeu aí na sua Bíblia, o capítulo 6, versículo 1 a 4, é a continuação imediata do sermão de quarta passada, do capítulo 5, versículos 21 a 33. E no sermão da semana passada, quando nós falamos sobre o discípulo e o casamento, nós vimos que o casamento é fruto de Efésios capítulo 5, versículo 18, aonde os crentes devem estar cheios do Espírito Santo. Então, a partir de uma vida cheia do Espírito Santo, é que um homem e uma mulher decidem fazer uma aliança. É a partir de uma vida cheia do Espírito Santo, é que esse homem e essa mulher constituem uma família com a responsabilidade de terem filhos. E aí, nós precisamos entender que a partir dessa responsabilidade de nos relacionar, de criar filhos, a nossa casa passa a ser o primeiro lugar onde a espiritualidade, tanto a nossa quanto a dos filhos, é provada. Porque nós temos uma tentação muito grande de sermos muito espiritual no templo e sermos muito carnal em casa. É muito possível nós falarmos manso, humilde, bonito com os irmãos na igreja e em casa falarmos de maneira muito dura, muito grossa com os nossos filhos dentro do lar. É possível nós falarmos sobre graça aqui na igreja, mas dentro de casa nós não ensinarmos a graça para os nossos filhos. Por isso que Deus, o primeiro convite que Ele faz é colocar a nossa casa, a nossa família debaixo do senhorio de Cristo. Então, se tem uma frase que você pode levar para o seu coração do sermão dessa noite, é que na família cristã, pais e filhos não são apenas parentes que convivem na mesma casa. Na família cristã, pais e filhos são discípulos que aprendem juntos a obedecerem ao Senhor. Olha o que diz o versículo 1 aí de Efésios 6. Paulo começa dizendo assim, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. A primeira coisa que Paulo faz questão de chamar a atenção aqui, é que ele vai falar agora, no âmbito familiar, diretamente com os filhos. Ele diz, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Ele não fala para os pais mandarem os filhos obedecer, ele fala diretamente com os filhos. Não é assim, pai, coloca ordem nesse menino. Mãe, faz esse menino calar a boca. Faça alguma coisa, Não, ele fala diretamente com os filhos. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, porque isso é justo. O que Paulo está resgatando aqui?
No mundo antigo, mulheres e crianças, na maioria das vezes, não eram contadas. Nós estamos falando de uma sociedade de 2000 anos atrás. Os homens eram a autoridade de casa, os homens eram os donos de casa, as mulheres e as crianças eram deixadas de lado como se fossem objetos adquiridos. Quando Paulo ele direciona a fala dele diretamente para os filhos, ele está mostrando para a igreja que os filhos também têm responsabilidade diante de Deus. Ele não está mandando os pais mandarem os filhos obedecer, ele está falando diretamente com os filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Paulo mostra para nós que crianças, adolescentes e jovens não são simplesmente espectadores da fé na igreja. Eles também são responsáveis, são chamados a responder à palavra de Deus quando ela fala diretamente a eles. Nós não temos que olhar para as crianças simplesmente como uma igreja do futuro. Vamos tê-las aqui, vamos mantê-las aqui, porque quando elas crescerem, elas aprendem o evangelho. Não! As crianças também têm um chamado na igreja de agora. O chamado às crianças, aos adolescentes, é responderem ao evangelho hoje. Paulo diz assim, olha, filhos, direcionado a eles, obedeçam os seus pais. Obedecer aqui é ter disposição para escutar. Só que não é uma escuta simplesmente passiva, é ouvir e responder. É acolher a orientação, é saber que aquilo que o pai está falando é melhor para ele do que o que ele acha que é melhor para ele. Filhos, obedeçam. Os pais aqui são colocados como autoridade dentro do lar. E aí, Paulo vai usar o mesmo argumento para os filhos que ele usou para a mulher na quarta-feira passada. Obedeçam os seus pais no Senhor. Essa obediência aqui, ela não tem autoridade última na figura do pai. Essa obediência aqui tem autoridade última na pessoa de Cristo. Não é porque ele é o meu filho que ele tem que me obedecer e pronto. Ele obedece como quem obedece ao seu Senhor. O filho também tem responsabilidade diante de Deus. Não é porque o pai está falando, o filho tem que calar a boca, pronto e acabou. O pai está falando e o filho deve obedecer ao pai como quem obedece ao Senhor. E aí, a gente precisa entender uma coisa, que a forma como os filhos obedecem aos pais é que eles progridem no discipulado. Porque a ordem é para os filhos obedecerem aos pais, mas que essa autoridade vem para cima dos pais. Obedecendo aos pais, eles estão obedecendo ao Senhor. E a maior lição que fica para nós aqui é: muitos dos nossos filhos, muitos dos nossos jovens, muitos dos nossos adolescentes querem recorrer aos conselhos, aos oráculos do Senhor para tomar as grandes decisões da sua vida. Não, eu vou orar ao Senhor para saber com quem eu vou me casar. Não, eu vou orar ao Senhor para saber que faculdade eu vou fazer. Não, eu vou orar ao Senhor para saber qual profissão seguir. Os jovens, os adolescentes querem os oráculos, as respostas, a opinião de Deus para as grandes coisas da vida, mas se esquecem que a obediência a Deus, ela é começada a formar, ela é iniciada na formação quando nós estamos dispostos a obedecer a Deus nas pequenas coisas. Não, se Deus falar para mim casar com fulano de tal, eu vou casar. Se Deus falar para mim fazer faculdade e tal, eu vou fazer. Mas quando Deus diz para eu obedecer o meu pai ou a minha mãe, não, isso aí eu não quero não. Porque nós queremos ouvir a voz de Deus para as coisas grandes. Mas para as pequenas, para as obediências do dia a dia, para o cotidiano de estar sob a autoridade dos pais, não, isso aí eu não quero não. Então os filhos, os jovens, os adolescentes são tentados
na maioria das vezes, a querer saber o que Deus tem para eles no futuro, quando não consegue responder ao básico, que é a obediência diária, de todo dia, de se submeter a uma autoridade que Deus estabeleceu dentro de casa. E aí, é claro que a gente tem que fazer também uma observação, que quando Paulo diz assim, olha, obedecei aos seus pais no Senhor, Paulo não está dizendo obedecer a todo custo. Por quê, pastor? Porque Paulo não está dizendo para o filho obedecer ao pai quando o pai manda o filho pecar. O filho deve obediência ao pai enquanto o pai está orientando ele no caminho do Senhor, segundo os conselhos do Senhor. E Paulo vai colocar que a obediência do filho ao pai está subordinada ao Senhor, por quê? Porque a autoridade do pai não é absoluta. O pai não é autoridade inquestionável, assim como um pastor na igreja não deve ser. Toda autoridade instituída por Deus não é autoridade máxima, autoridade absoluta. Ela é uma autoridade condicional. Nenhuma autoridade humana está sobre a autoridade de Deus. Se um pai ou se uma mãe fala para o filho pecar, tem pais que ensinam o filho a mentir. Tem pais que ensinam os filhos a praticar injustiça, a cometer violência, a esconder abuso. Se os pais estão nessa condição, os filhos não devem obedecer aos pais. Nessas condições não, por quê? Porque a obediência dos filhos ao pai é no Senhor. Enquanto os pais estão no Senhor, o filho deve obediência ao pai. Mas se os pais saíram das instruções do Senhor, o filho deve obediência ao Senhor. Ao Senhor em primeiro lugar, depois aos pais. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que em situações que são exceções, situações de abuso, situações de violência, manipulação, nós não devemos exigir obediência dos filhos ao pai. Mas na prática comum, numa família funcional, onde as coisas acontecem dentro da normalidade, aí a orientação é que os filhos obedeçam os pais no Senhor. Ficou claro isso aqui? Assim como um pastor não é autoridade máxima, assim como as autoridades do mundo não é autoridade máxima, se nós ficarmos na condição de obedecer a Deus ou o pastor, obedeçam a Deus e desobedeçam ao pastor. Se você ficar numa condição de obedecer a Deus ou obedecer ao polícia ou obedecer à autoridade, desobedeça a autoridade, vai para a cadeia se for preciso, mas jamais desobedeça o Senhor. Com os pais é da mesma maneira. Os pais são autoridade, o pastor é uma autoridade, as autoridades do mundo são autoridades, mas nunca são autoridades absolutas. A maior autoridade a qual nós estamos subordinados é a autoridade do Senhor. Enquanto as outras autoridades estão de acordo com o conselho do Senhor, não tem problema nenhum também obedecer. Porque obedecer os pais no Senhor é o que Paulo está... Ele vai dizer assim, porque isso é justo. Obedecer aos pais enquanto eles estão no Senhor não é apenas conveniente, não é apenas tradicional, é justo. É uma coisa boa diante de Deus. E aí, a nossa geração mais jovem entra em choque aqui. Porque quando nós falamos para essa nova geração acerca de obediência, acerca de limites, acerca de autoridade, eles acham que isso já virou sinônimo de ofensa. Não, pastor, falar de autoridades aqui é opressão. Não, pastor, me corrigiu? Não, isso aí é uma ofensa. Não, ninguém me coloca limite não, limite é injustiça. O pai dizer não para o filho já acha que isso é falta de amor. Mas a Bíblia também nos ensina que os limites estabelecidos pelas autoridades são um meio de graça para não nos deixar nos corromper. Às vezes os pais podem dizer assim, não, eu não coloco limite nos meus filhos não, porque eu amo eles demais. Você não sabe o monstro que você está criando.
Uma casa sem limite não é uma casa mais amorosa. Uma casa sem limite é uma casa onde os pais desistiram de formar os seus filhos. Os filhos, meus irmãos, precisam de amor, claro que precisa, mas também precisam de correção. Os filhos precisam de acolhimento, mas também precisam de direção. Os filhos precisam de um abraço, precisam de carinho, mas também precisam de limite. Porque os filhos que aprenderem a obedecer ao Senhor, estão sendo treinados para obedecer mais para frente o próprio Deus. Agora o contrário também é verdade. Os filhos que não estão sendo treinados para ouvir não dos pais, terá muita dificuldade quando ouvir um não de Deus. Aí a mãe diz assim, não, eu não digo não, meu filho nunca ouviu um não, mas ele vai ouvir muito na vida. E se você não ensinar ele a ouvir não dentro de casa, quando ele ouvir o primeiro não de Deus, ele se frustra, ele vai embora, nunca mais ele quer voltar para a igreja. Porque você não deu limite a ele, você não colocou correção, você não ensinou que a obediência não é um fardo, mas a obediência é uma graça. Os limites a qual Deus coloca não é para nos prejudicar, mas era para nos poupar de algumas coisas, de algumas experiências, que Deus saberia que nós nos frustraríamos mais, e então está nos antecipando. O filho que aprende a ser corrigido em casa, jamais se revoltará na igreja quando for corrigido pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, Paulo está dizendo aos filhos, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Só que Paulo ele não vai parar só na obediência, ele vai aprofundar um pouquinho mais na questão. Olha o que ele diz no versículo 2: honra teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Agora Paulo vai citar o quinto mandamento, e quando Paulo cita o quinto mandamento, ele está mostrando que honrar pai e mãe não é uma questão inventada pela igreja, não é uma tradição cultural que foi passando de pai para filho, não é simplesmente um costume antigo. Honrar pai e mãe é mandamento de Deus, é algo que vem do coração de Deus, que vem da lei desde os primórdios, é Deus estabelecendo o princípio da relação, a honra dos filhos para com o pai. Só que perceba uma coisa, no primeiro versículo, Paulo manda obedecer. No segundo versículo, Paulo manda honrar. Obediência e honra se relacionam, mas elas não podem se confundir como se fosse a mesma coisa. Obediência é os filhos obedecerem aos pais enquanto viverem debaixo da autoridade dos pais. Mas honrar é mais do que obediência. A honra não acaba quando o filho cresce. A honra não acaba quando o filho casa. A honra não acaba quando o filho sai de casa e quando os pais envelhecem. A honra muda aquilo que a obediência não alcança. Porque uma criança, ela é capaz de obedecer, mas pode ser capaz de não honrar. Um adolescente pode ser capaz de obedecer, mas pode ser capaz de não honrar. Um jovem pode ser capaz de obedecer e não honrar. Quando é que a criança, o jovem, o adolescente honra? Quando honra respeitando, quando honra ouvindo, honra cuidando, quando, mesmo sendo adulto, mesmo não morando mais debaixo da casa dos pais, mesmo tendo a sua própria família, você ainda trata com gratidão aquilo que os seus pais fizeram por você. E aí você pode dizer assim para mim, pastor, o senhor está dizendo isso porque você não conhece os meus pais. Se o senhor soubesse o que eu vivi dentro de casa, se o senhor soubesse a minha dor, os traumas que eu carrego, as experiências que eu vivi, é verdade, eu não sei mesmo não. Não sei de tudo que você viveu, não sei das suas marcas, dos seus traumas, das suas feridas, mas Deus sabe. E Deus, sabendo disso, inspirou Paulo para nos escrever que a família a qual ele orienta não é uma família perfeita.
A família a qual ele orienta pode ser sim uma família ferida. Mas quando Paulo diz para honrar os pais, pai e mãe, ele não está dizendo para nós negarmos a verdade e dizer que você nunca teve dificuldade com seus pais. Ele não está dizendo que nós devemos honrar os pais como se eles fossem santos e nunca tivessem pecado ou errado na nossa criação. Honrar não significa esconder o abuso, não significa viver debaixo de manipulação. E muitas das vezes, honrar também é estabelecer limite entre as relações. Tem filhos que honram os pais, eles até oram, mas oram de longe. Eles até perdoam, mas não se expõem na mesma condição para ser destruído novamente. Tem casos de honra que o filho precisa honrar o pai. Eu te honro, eu te agradeço, mas assim, é a distância. Porque se relacionar de novo dá problema. São pais que fazem mal aos filhos. São pais que mesmo você honrando, mesmo você sendo grato, você precisa manter um certo tipo de distância. E aí, meus irmãos, qual que é a diferença aqui daqueles que tomam birra dos pais para aqueles que são discípulos de Jesus? É que os discípulos de Jesus, mesmo tendo todos os motivos para não honrar os seus pais, ele não transforma o ressentimento da sua criação na sua própria identidade. Não, mas o ódio que eu tenho pela minha mãe, a mágoa que eu tenho pelo meu pai, e você faz disso um trono. E você leva a sua história, você carrega aquilo para a vida toda. Jesus te chama a honrar, mas honrar também é deixar para trás. Honrar também é perdoar e seguir em frente. Honrar é você agradecer e também não se dar a oportunidade de ser destruído de novo. Isso também é honrar. Você honra os seus pais, se ele foi desse tipo de pai que não tem como mais ter relação, mas você honra dizendo: Senhor, a minha história houve dor, na minha história houve dificuldade, na minha história houve marcas, mas eu não quero viver escravo dessa amargura. Eu não quero que esse trauma determine quem eu sou. Eu não quero que essas marcas vá comigo para a minha nova família, a qual eu estou instituindo, Senhor. Eu quero viver debaixo da tua graça. Eu honro os meus pais, eu faço o que eu posso por eles, mas Senhor, não deixe que esses traumas atrapalhem a minha constituição, a minha maneira de ser pai e mãe também. Isso também é honrar pai e mãe, irmãos. Porque senão, nós acabamos de fazer, e por mais sofrimentos que nós tenhamos sofridos com os nossos pais, nós acabamos carregando toda aquela carga negativa, toda aquela angústia, todo aquele rancor para dentro da nossa nova família, e muito provavelmente nós seremos capazes de reproduzir exatamente aquilo que nós tanto odiamos. Por isso nós precisamos perdoar, por isso nós precisamos deixar o peso para trás, por isso nós precisamos talvez fazer uma ligação, talvez mandar uma mensagem, talvez reatar a relação que está rompida há muito tempo, não para voltar a ser melhor amigo, não para comer na casa da mãe todo final de semana, não dá mais para manter essa relação, mas para simplesmente dizer: olha, eu te libero, aquilo que você fez, a vida que eu passei, a dificuldade que você me proporcionou, está perdoado, eu não carrego comigo mais. Isso também é honrar pai e mãe. Agora, por outro lado, nós temos também aqueles que tiveram pais presentes, pais amorosos, pais crentes, piedosos, pais que fizeram tudo o que podia e não podia para proporcionar uma vida melhor aos seus filhos. E aí a gente não pode cair no esquecimento de achar que isso é comum e se esquecer que isso é graça de Deus. Porque tem certos tipos de filhos, meus irmãos, que se acostumaram tanto com o cuidado do pai, que já não agradecem mais. Tem certo tipo de filho que se acostumou tanto com a comida pronta na hora certa, se acostumou tanto com o colo disponível para ele, se acostumou tanto com a oração, com a proteção da mãe, que passaram a tratar isso como se fosse uma obrigação.
E às vezes é preciso mostrar a realidade para esse tipo de filho, que há outras pessoas que tiveram pais totalmente diferentes, e eles precisam agradecer e reconhecer que os pais piedosos que ele teve foi graça de Deus na vida deles. Se um filho não cresceu traumatizado, se um filho não cresceu cheio de marcas, se o filho não cresceu numa família briguenta, numa família toda bagunçada, ele não pode se acostumar e achar que isso é normal, mas ele precisa reconhecer que até nisso Deus cuidou dele até aqui. Porque na diferença dos lares nós vemos que Deus também cuida na maneira como os pais tratam os filhos, na maneira como os filhos crescem na presença do Senhor, e às vezes nós podemos nos acostumar tanto com isso, de achar que isso é normal, e não é. Paulo vai dizer que esse honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. No Antigo Testamento isso aqui estava muito ligado ao povo da aliança, ao povo na terra. Honrar pai e mãe fazia parte da saúde espiritual do povo. Quando o povo quebrava o mandamento, ele se esquecia dos pais, ele se desconectava, desprezava, o povo perdia sua própria identidade. Porque quando uma geração despreza a geração anterior, ela começa a achar que ela é autônoma, que ela é autora de si mesma. Quando a geração atual se torna uma geração arrogante, despreza a geração anterior, ela começa a virar uma geração manipulável, uma geração superficial. Então Paulo está dizendo, olha, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, mas não somente obedeçam, aprendam também a honrar os seus pais. Porque obedecer é estar sujeito à autoridade, honrar é ir além do que a obediência manda. Aqui Paulo finaliza a sua advertência aos filhos. E agora ele vai começar a falar também com os pais. Olha o que diz o versículo 4. Pais, não irritem os seus filhos. Essa frase é curta, mas ela é profundamente confrontadora. Porque como eu disse aqui, no mundo antigo, a figura do pai, especialmente o pai, era muito forte. O pai era o patriarca, o pai tinha poder sobre a casa. O pai, ele tinha a mulher e os filhos como propriedade dele. O pai era a figura de destaque dentro da casa. Quando Paulo vai escrever, inspirado pelo Espírito Santo, diretamente aos pais, dizendo para os pais não irritar aos filhos, o que Paulo está dizendo? Ele está colocando limite nessa autoridade estabelecida pela cultura. Isso significa, meus irmãos, que Paulo não chama simplesmente os filhos à obediência, mas chama também os pais. Não os pais obedecerem aos filhos, mas os pais obedecerem à lei do Senhor, aos oráculos, aos conselhos de Deus para não irritar os seus filhos. O Evangelho também tem direcionamento para os pais, nenhuma autoridade paterna é absoluta. Tem alguns pais que gostam dos versículos 1 e 2, né? Olha, filhos, obedeçam, mas passam rápido demais pela segunda parte, pais, não irritem seus filhos. A Bíblia, meus irmãos, não dá autoridade aos pais sem prestação de contas. A Bíblia está dizendo que os pais e as mães também estão debaixo da autoridade do Senhor. A autoridade do pai não é soberana, a autoridade da mãe não é absoluta. Os pais não são donos dos filhos. E como tem pai que acha que é dono de filho? Os filhos nem são nossos. A palavra vai nos ensinar que os filhos são do Senhor. Nós somos simplesmente mordomos. Mordomos que cuidam, mordomos que administram, mas eles pertencem a Deus. E quando nós entendemos isso, nós mudamos a pergunta. Porque tem gente que fala assim, pastor, como que eu faço para o meu filho me obedecer? A pergunta não é essa. A pergunta deveria ser, pastor, será que a minha autoridade está parecida com a autoridade cuidadosa de Deus? Pastor, os meus filhos não respeitam a minha voz. A minha pergunta para você é, a sua voz tem sido um instrumento de graça como é a de Deus, ou tem sido um instrumento de destruição? Pais, não irritem os seus filhos. Há um limite, meus irmãos, na qual nós devemos exercer autoridade sobre os filhos.
O mesmo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 21, ele diz algo parecido. Ele diz: pais, não irritem os seus filhos, mas ele complementa: para que eles não desanimem. Os pais não devem irritar aos filhos para não desanimar os próprios filhos. O que é isso aqui, pastor? É simples. Há um tipo de criação entre pai e filho, que até produz filhos comportados por fora, mas também produz filhos quebrados por dentro. Existe uma obediência entre filhos e pais que não nasce da honra, que nasce do medo. Existe um silêncio, menino, faz silêncio, mas esse silêncio não nasce do respeito, esse silêncio nasce do trauma. Então, meus irmãos, quando Paulo diz, pais não irritem os seus filhos, Paulo sabe que os pais são capazes de provocar os filhos a ponto de feri-los. Pais, vocês devem ensinar os filhos, mas não devem esmagar os filhos de vocês. Vocês devem corrigir os filhos, mas vocês não devem desanimar os filhos. Vocês podem ensinar, mas não devem endurecer o coração deles. E quando é, pastor, que pais desanimam os filhos? Quando é, pastor, que pais irritam os filhos? Os pais irritam os filhos quando os pais exigem sem ensinar, quando os pais corrigem sem acolher, quando comparam, quando prometem e não cumprem, quando os pais usam a Bíblia como chicote e não como lâmpada, quando os pais têm uma vida pública na igreja, mas têm uma vida dentro de casa totalmente contradizente àquilo que ele vive na frente das pessoas. Meus irmãos, poucas coisas ferem tanto a fé de um filho, quanto ver a hipocrisia dos pais, como os pais se comportam dentro da igreja e como os pais se comportam dentro de casa. Isso aqui deveria nos quebrantar, porque é possível nós ganharmos as discussões contra os nossos filhos dentro de casa, mas perdermos os seus corações. É possível nós impormos respeito com os nossos filhos, mas perdermos a confiança deles. É possível nós colocarmos medo, traumatizar o menino e achar que isso é educação. Paulo está dizendo, meus irmãos, que os pais devem corrigir, devem ensinar, mas os pais não devem fazer isso a ponto de desanimar. Paulo não está dizendo que os pais não podem corrigir, não é isso. Pelo contrário, Paulo está dizendo aqui sobre disciplina, sobre instrução. Os filhos precisam de correção, de limite. Crianças precisam ser confrontadas. Mas a Bíblia está nos ensinando que a autoridade cristã não é uma autoridade que esmaga, é uma autoridade que forma. A autoridade dos pais deve ser uma autoridade como a de Deus, que ensina, que ama, que cuida, e não uma autoridade que esmaga, que fere, que machuca. E aqui, meus irmãos, talvez esteja uma coisa que alguns pais precisam voltar a fazer dentro de casa, que é quando errar, quando ultrapassar os limites, quando ver que usou mais de autoridade do que lhe era devida, também saber pedir perdão. Há muitos pais que perderam os filhos, perderam no sentido de coração, no sentido de confiança, no sentido de amizade, porque nunca conseguiram demonstrar para os seus filhos de que eles estavam errados. Talvez o que poderia salvar a sua casa, o que poderia salvar a sua família, era chegar diante do seu filho e pedir a ele perdão, não porque o corrigiu biblicamente, mas porque confundiu a autoridade bíblica com grosseria, corrigiu de maneira extrapolada quando estava com raiva, usou as palavras não para ensinar, mas para ferir. Então, os pais deveriam mostrar aos filhos que eles também não são perfeitos e que eles também erram.
Um pai que sabe pedir perdão ao filho, ensina ao filho que mesmo não sendo perfeito, ele pode recomeçar através do perdão. E se ele aprender isso dentro de casa, ele leva isso para a sua relação com Deus. O problema é que os pais não sabem pedir perdão, os filhos não aprendem a pedir perdão e depois crescem achando que não precisam pedir perdão diante de Deus. Chega em casa, pede perdão ao filho, chega em casa, estabelece as relações. Eu quero continuar sendo seu pai, eu quero continuar sendo sua mãe, mas eu preciso te dizer que eu também estou sendo tratado por Deus. Assim como eu estou tentando te corrigir, eu estou sendo corrigida por Deus. Mãe, você precisa de correção. Pai, você precisa de correção. Nessa noite, permita que a palavra de Deus te corrija. Porque quando nós reconhecemos que nós precisamos de perdão, isso não diminui a nossa autoridade, isso santifica a nossa autoridade. Quem pede perdão, meus irmãos, não perde a sua autoridade. Pais que pedem perdão mostram aos seus filhos que os pais também são discípulos de Jesus. Olha, eu estou te pedindo perdão porque eu errei, eu extrapolei, passei da conta. E eu estou te dizendo isso, eu estou te mostrando que eu também erro. Para quando você errar, não você esconder, não você se afastar, mas para você saber a quem recorrer. Por isso eu te peço perdão. E quando você errar, peça perdão também. Os filhos, meus irmãos, não precisam de pais perfeitos. Os filhos não precisam ver o pai naquela armadura inabalável. Não, meu pai nunca errou, meu pai não erra, ele nunca pediu perdão porque ele não erra, não. Os filhos precisam ver pais arrependidos. Os filhos precisam ver pais ensináveis. Os filhos precisam ver pais discípulos de Jesus que estão também no processo de aperfeiçoamento. Então Paulo está dizendo aos pais: pais, não irritem aos seus filhos. E aí ele prossegue dizendo no versículo: antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está dizendo assim, ó. Pais, não façam isso. Pais, façam isso. Não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Paulo não só diz para não fazer, ele arranca o que você não tem que fazer, mas coloca outra coisa no lugar. Ao invés de irritar, ao invés de disputar, ao invés de querer competir com o seu filho, ensine ele a instrução, ensine ele o conselho, crie, eduque esse menino como o Senhor está te educando. É por isso que só discípulo pode gerar discípulo. Porque o pai que não é discípulo jamais produzirá um filho discípulo. Mas um filho discípulo só pode ter sido gerado por um pai discípulo, porque o discípulo sabe ser corrigido. O discípulo sabe reconhecer o seu erro. O discípulo sabe se arrepender, pedir perdão e começar de novo. E quando um pai e uma mãe discípulo leva isso para dentro de casa, o filho aprende também. Criar filhos, meus irmãos, é a dura missão de formá-los diante de Deus. Não é simplesmente pagar a escola, dar roupa limpa, comida na mesa, mas é, em primeiro lugar, cuidar desse coração que já veio contaminado pelo pecado de Adão. Ele é bonitinho, ele é um anjinho, é um santinho para você, mas para Deus ele é um pecador em potencial. Se você não colocar limite, se você não corrigir, se você não ensinar a dizer não, você está criando esse menino para o mundo. Mas se você for um discípulo de Cristo, que é corrigido e que sabe corrigir, que erra, mas também volta atrás e tenta acertar, você estará ensinando esse menino como se relacionar com Deus. O seu filho não vai conhecer um Deus diferente daquele que você apresentar para ele. E aí, talvez esteja o motivo de tantos filhos não conseguirem querer seguir o Deus do Pai, porque o Deus que os pais apresentaram é um Deus totalmente equivocado. Paulo diz, olha, crie esse menino, criem eles segundo a instrução e o conselho do Senhor. Instrução e conselho aqui é a ideia de formar, de disciplinar, de orientar.
Não é simplesmente trazer a igreja, não é simplesmente dar a ele informação bíblica, é formar a sua vida espiritual. Os pais precisam entender que a sua missão, antes de tudo, é discipular os seus próprios filhos. Discipular filhos aqui, meus irmãos, não é transformar sua casa numa igreja. Ah não, segunda tem culto, terça tem culto, quarta, não, nada disso. Transformar ou discipular os filhos aqui é ensinar a esse menino, inserir Deus no ritmo real da vida. Não é fazer aquela hora, o menino colocou a comida no prato, colocou na boca, você dá nele um tapa, tem que orar primeiro, rapaz. Não é assim. Né? O menino cospe a comida toda porque você deu nele um supetão. Tem que orar antes da comida, calma, não é assim. Não, vamos fazer uma oração que aí ora 1 hora antes do almoço, ninguém aguenta não, meu irmão. Esse menino não vai querer orar nunca mais, ele está morrendo de fome. Aí vamos fazer uma oração aqui, ora 1 hora para almoçar, Deus me livre. Você precisa, quando a Bíblia diz discipular o seu filho, não é isso, é aprender, é ensinar esse menino que Deus está presente e pode ser encaixado em todos os momentos da vida. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, vai dar uma ordem para o povo de Deus, dizendo que os pais deveriam ensinar os filhos, e que essas palavras habitassem o coração dos pais, e os pais ensinassem com persistência aos filhos. Como? Conversando com eles enquanto estiver sentado em casa, conversando com eles enquanto estiver andando pelo caminho, quando você se deitar, quando você se levantar, é inserindo Deus no dia a dia. Não é santificar, não, agora é a hora do culto aqui em casa, não. Você não se relaciona com Deus só 1 hora por dia. Você não se relaciona com Deus só um dia na semana. Você está o tempo todo conectado com Deus. Deus está com você o tempo todo. Perceba que discipular os filhos é ensiná-lo no caminho. Uma coisa é você dizer o caminho, olha, para você ir para Ipatinga, você vai aqui, pega a direita e vai reto, não entra. Outra coisa é você ensinar no caminho, você vem comigo, eu vou te mostrar por onde que passa, qual rua que vai, aonde que sai, é ir junto. Não é dizer vai daqui para lá que vai dar certo, é dizer vem comigo enquanto eu também estou indo. É ensinar ele a orar, orando. É ensinar ele a ler a Bíblia, lendo. É ensinar ele a temer ao Senhor, temendo. O problema, meus irmãos, é que os nossos filhos não veem mais a gente orando. Os nossos filhos não veem mais a gente abrindo a Bíblia. Os nossos filhos não veem mais a gente experimentando das maravilhas, do milagre, do sobrenatural de Deus. E aí, meus irmãos, os filhos percebem. Os filhos percebem quando os pais oram só na igreja. Os filhos percebem quando os pais abrem a Bíblia só no culto. Os filhos percebem quando os pais são espirituais só dentro dessas 4 paredes. E se nós falharmos em sermos discípulos, com certeza nós falharemos em fazer dos nossos filhos também discípulos de Cristo. Por isso, pais, a primeira fase do discipulado entre pais e filhos é cultivar a sua própria vida com Deus. Como que eu desperto o amor pela palavra no meu filho? Amando a palavra. Como que eu ensino meu filho a orar, pastor? Orando na frente dele. Como, pastor, que eu ensino meu filho a confessar pecado? Confessando os seus pecados diante dele. Pastor, os meus filhos não querem vir para a igreja. O que você anda falando da igreja quando você está fora da igreja? Quando você entra no carro para voltar para casa, quando você chega em casa, o que você fala da igreja? Depois você quer saber por que o filho não quer vir na igreja mais. Nós precisamos, meus irmãos, ser coerentes diante dos nossos filhos. Nossos filhos não precisam de pais perfeitos. Nossos filhos precisam de pais discípulos. Discípulo peca, discípulo erra, discípulo falha, mas discípulo não permanece caído, discípulo se arrepende, discípulo volta e discípulo faz novamente. O erro, meus irmãos, aqui também, outro erro dos pais é terceirizar
catequese, esse ensino dos filhos à igreja. Ah, não, agora que eu tenho filho, eu vou para a igreja, porque é importante para o meu filho crescer na igreja. Não, agora tem escola dominical, né? Tem EBD, eu vou levar meu filho lá na igreja, porque a igreja tem culto kids, olha que bacana. Mas se você está vindo para a igreja só para trazer o seu filho, muito provavelmente a sua vida aqui na igreja não condiz com a vida que você vive em casa. E as 1h30 que o seu filho passa aqui na escolinha da igreja não é suficiente para você discipular esse coração se você não vive o que ele aprendeu aqui dentro de casa. Não estou dizendo que a igreja não tem responsabilidade, a igreja também pastoreia, a igreja também ajuda, a igreja ensina, a igreja caminha junto, mas a igreja não substitui o discipulado no lar. Muita gente acha que é só levar um menino no culto que basta. É só cumprir as atividades. Vamos fazer o devocional que o pastor mandou lá no grupo. Não, ouve aqui, você só pode brincar depois que você ouvir. Não. Tem que ser natural, tem que ensinar ele a amar. E você só pode ensinar um filho a amar amando. Deus está chamando os pais, meus irmãos, para uma vocação muito maior. Você quis ter filho, meu irmão? Você quis ter filho, minha irmã? Então aguente. O primeiro discipulador do coração do seu filho é os pais. O primeiro responsável de apresentar Deus para o seu filho é você. Não quer dizer que o pai tem que ser um pregador. Não quer dizer que a mãe tem que ser teóloga. Não quer dizer que ela tem que ter todas as respostas. Nada disso. Nenhuma mãe, nenhum pai precisa ter todas as respostas. Mas significa que você precisa conduzir o seu filho no Senhor. E quando você não souber, diga que não sabe. Não inventa conta carochinha, não enrola. Menino vem formado em fazer pergunta que pai não sabe responder. E aí o pai, com medo de demonstrar fraqueza para o menino, enrola, inventa, engaloba. O filho sabe quando nós estamos mentindo para ele. E aí se você mentiu nisso, o que garante ele que você não mentiu em todo o resto? Não minta. Diga que não sabe. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o discipulado começa de maneira simples. Você não precisa fazer um curso de teologia para discipular o seu filho. Você não precisa ser pastor, pregadora para discipular o seu filho, não. Você só precisa caminhar com ele no caminho, orando enquanto ele ora, lendo a Bíblia junto com ele, conversando, perguntando, ensinando, demonstrando. Discipulado não é uma coisa que você faz. Não, chegou da escola, agora é a hora do discipulado. Não, discipulado é um caminho. É a pergunta que surge no carro enquanto vocês estão indo para algum lugar. Não espere uma grande oportunidade para então discipular o seu filho. As coisas acontecem nas pequenas coisas durante o dia. É uma conversa antes de dormir, é alguma coisa que aconteceu na escola, é uma tristeza que ele está sentindo, uma decepção que a vida proporcionou. Esse é o material que Deus quer usar para converter o coração dos nossos filhos ao Senhor. Quando Paulo está dizendo que os pais devem criar os filhos na instrução e no conselho do Senhor, ele está dizendo que nós temos uma responsabilidade, não de transmitir educação, não de transmitir a tradição familiar, mas de transmitir o modelo bíblico, de transmitir as vontades, a verdade, os oráculos de Deus para essa criança. Ah, mas eu aprendi assim, eu vou ensinar assim. Ah, eu não morri de apanhar, agora eu vou bater. Ah, mas é porque minha mãe fez assim. Algumas coisas que nós carregamos de ensinamento não devem ser reproduzidos, devem ser redimidos. Nós não criamos, meus irmãos, filhos segundo o que a gente aprendeu, segundo a nossa tradição, segundo o que o pai e a mãe ensinou. Nós criamos os nossos filhos segundo o conselho do Senhor. Ah, porque os meus pais fizeram comigo, eu vou fazer também. Não. Eu não quero saber se foi os meus pais que fez comigo. Eu quero saber se o Senhor manda eu fazer isso. A pergunta não deve ser, pastor, como que eu controlo o meu filho? A pergunta deve ser, pastor, como que eu conduzo o meu filho para Cristo? Porque nós não estamos querendo aqui fazer o que fizeram conosco,
Nós estamos aqui para fazer o que Cristo quer de nós. É diferente. Só que também nós precisamos de uma ressalva. Nós temos a responsabilidade, nós somos chamados a fazermos a nossa missão, a cumprirmos o nosso chamado de discipulador, mas precisamos de lembrar de uma última coisa. Os pais não são os salvadores dos filhos. Os pais devem discipular, os pais devem ensinar, os pais devem orar, os pais devem dar exemplo, mas saiba de uma coisa, pai e mãe, não é você que salva o seu filho. E saber que pai e mãe não salvam os filhos, deveria produzir pelo menos duas coisas em nós. Primeiro, humilhar e segundo, nos consolar. Deveria nos humilhar porque nenhum pai deve se achar salvador do próprio filho. Eu não deixo meu filho ir no futebol porque ele pode machucar. Eu não deixo meu filho ir na excursão da escola porque eu não sei como é que vai ser lá. Eu não deixo meu filho sair de casa porque eu não estou lá para proteger. Você não é o salvador, a salvadora do seu filho. Você ensina, você discipula, você cuida, mas você não é responsável por a salvação não é em você, a salvação não é por você, a salvação não está em você. É Deus quem salva os nossos filhos. Tirou esse peso das suas costas, saiu do pedestal achando que você é a salvadora, saiu daquele lugar que só pertence a Deus de salvar, não é você que salva, pronto. Agora saiba que o consolo disso está, que nenhum de nós devemos carregar o peso que só Deus pode carregar, que é salvar os nossos filhos. Quem convence esse menino do pecado é o Espírito Santo. Quem vai converter o coração dessa moça é o Espírito Santo. Você ensinou, você orou, você discipulou, você mostrou, mas agora quem vai converter o coração de pedra e colocar um coração de carne, quem vai fazer esse menino, essa menina nascer de novo, morrer para o mundo, nascer para Deus, não é você. Você tem o seu papel, faça-o com responsabilidade, mas saiba até onde é o seu papel e quando começa o papel de Deus. Não queira carregar para si uma responsabilidade que é de Deus. Nós não fomos preparados para suportar um peso que só Deus suporta. Esse peso de convencer, esse peso de converter, esse peso de salvar não é nosso. Porque há pais, meus irmãos, que adoecem por tanta culpa por causa dos filhos que se afastaram da presença de Deus. Há mães que oram há muito tempo, há famílias que fazem o que podem e o que não podem, mas acham que a responsabilidade dos filhos estarem longe foi um erro que ela cometeu em algum momento da vida do passado. E para esse tipo de pai, para esse tipo de mãe, para essa família, a palavra de Deus também traz consolo. Meu irmão, minha irmã, continue orando pelo seu filho que não está na presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, continue orando pela sua família que não está presente aqui. Continue amando, continue testemunhando, continue deixando a porta da graça para esses meninos abertas. A história ainda não acabou. Nós precisamos, meus irmãos, também reconhecer que alguns pais foram negligentes. Não discipularam como deveriam, não se preocuparam como deveriam se preocupar. Mas isso não significa que a responsabilidade, a culpa de não ter o filho, a filha, a família aqui é inteiramente sua. Para esses pais, a graça de Deus também está aberta, porque o Evangelho não é só uma nova oportunidade, mas o Evangelho também é um rompimento com o passado. Olhe para o passado, lamente o passado, mas corrija. Arrependa-se, há perdão disponível para pais que erraram no passado. O Evangelho nos chama a um novo caminho. O Evangelho nos chama ao arrependimento e uma nova história. Talvez você não possa mudar o passado da criação do seu filho, mas talvez você possa se arrepender hoje, pedir perdão diante de Deus e perdão ao seu filho. A conversa que vocês nunca tiveram pode ter a partir de hoje. E essa conversa começa com o Senhor. Eu não dou conta de salvar a minha casa, Senhor, governe a minha casa para mim.
Deus também trabalha em famílias imperfeitas. Deus também trabalha em pais e mães que erraram no passado. Deus também trabalha em lares que não estão completos, que estão funcionais, porque esses lares são ambientes perfeitos para a manifestação da graça de Deus. Deus usa gente quebrada, Deus usa pais cansados, Deus usa filhos confusos, histórias incompletas, meus irmãos. A graça de Deus não está esperando encontrar uma casa arrumada, a graça de Deus também entra onde tem casa quebrada e começa a reformá-la. Por isso, meus irmãos, Deus nos chama, independente do nosso passado, independente daquilo que nós fizemos, a começar a contar, a partir de agora, a história da graça. O Salmo de número 78 vai dizer que uma geração deve contar a outra geração as maravilhas que o Senhor fez. E o versículo 7 vai dizer assim: para que a geração da frente coloque a sua confiança em Deus e não se esqueça dos seus feitos, mas que obedeça aos seus mandamentos. Por isso que quando os pais, eles discipulam os seus filhos, ou devem discipular os seus filhos, eles têm que entender a sua missão final, o seu objetivo último, não é simplesmente produzir filhos educados, mas é produzir filhos que confiam e temem no Senhor. Talvez você quer dar a melhor escola, talvez você quer dar a melhor infância, talvez você quer conseguir pagar a melhor faculdade, dar a melhor profissão, o sonho é ter um filho médico, mas de nada adiantará se nós tivermos filhos ricos aqui na terra, mas pobres espirituais diante de Deus. Nós podemos estar mandando médicos, dentistas, excelentes profissionais, homens que ocupam as cadeiras mais altas dentro da sociedade, todo esse tipo de gente que é admirada lá fora, mas nós estarmos mandando esse monte de gente, um monte de profissional, um monte de gente boa, tudo para o inferno. Se não discipularmos os nossos filhos, se não ensinarmos o caminho do Senhor, se não instruí-los de acordo com o Senhor nos manda, e confiar que Deus fará a parte dele no processo da conversão do coração desse menino. Nós não conseguimos fazer o que Cristo faz. Nós só conseguimos fazer o que Cristo manda com Cristo. E Ele só nos mandou fazer isso que nós temos que fazer, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias. Por isso, meus irmãos, nós precisamos começar a sermos conscientes da nossa responsabilidade e agora intencionais da nossa missão, para que aquilo que nos foi proposto a fazer, nós venhamos hoje a começar a fazer, se nós não fazemos ainda. O chamado de Deus para nós nessa noite não é fingir que nós temos uma família perfeita. O chamado de Cristo para nós nessa noite é para que nós colocamos a nossa família, cheia de problema, cheia de falha, cheia de fraqueza, mas que nós coloquemos ela debaixo do senhorio de Cristo. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Filhos, honrem o seu pai e sua mãe. Pais, não irritem os seus filhos e criem eles na instrução e no conselho do Senhor. Família inteira, família completa, se coloquem debaixo do senhorio de Cristo. É a nossa família imperfeita que precisa ser alcançada por um Salvador perfeito, para que a nossa casa seja um reflexo da beleza de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude, nos guarde e nos capacite a cumprirmos a nossa missão de guardarmos, de discipularmos e ensinarmos corações dos nossos filhos e dos filhos aos pais também.